O mistério da Torre de Betel segundo a Bíblia. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje falaremos sobre um tema muito interessante, o mistério da Torre de Betel segundo a Bíblia. Neste vídeo, veremos como essa torre foi construída, qual foi a reação de Deus, e quais são as aplicações práticas para nós hoje. Proponho mergulharmos na palavra de Deus e descobrir os segredos e as lições que ela nos revela sobre esse assunto tão fascinante. A Torre de Betel foi um monumento construído pelos descendentes de Noé após o dilúvio, visando alcançar o céu e desafiar a Deus. Mas o que aconteceu com essa torre e o que ela significa para nós hoje? Isso em detalhes, acompanhando a narrativa bíblica no capítulo 11 do livro de Gênesis. Qual é o primeiro livro da Bíblia, e conta a história das origens do mundo, da humanidade e do povo de Deus. Antes de começar, quero pedir a vocês que se inscrevam no canal Profeta Pastor Marconi Silva. Ativem o sininho para receber as notificações e deixem um like se você quiser me apoiar financeiramente. Você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Isso ajuda muito a divulgar o conteúdo e a apoiar o meu trabalho. Também quero convidar vocês a compartilharem esse vídeo com os seus amigos, familiares e nas redes sociais, para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus e serem abençoadas. Vamos começar com a história da Torre de Betel, que está registrada no capítulo 11 do livro de Gênesis. Lá, lemos que os homens tinham uma só língua e uma só fala, e que eles se mudaram para uma planície na terra de Sinar, onde resolveram edificar uma cidade e uma torre. Vejamos o que diz o texto bíblico nos versículos 3 e 4. E disseram mutuamente: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal, e disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para não sermos espalhados sobre a face de toda a terra. Aqui podemos perceber algumas características dos homens que construíram essa torre. Primeiro, eles eram unidos em linguagem e propósito. Eles tinham uma só língua e uma só fala, ou seja, eles se comunicavam facilmente e tinham um consenso sobre o que queriam fazer. Segundo, eles eram habilidosos em tecnologia. Eles sabiam como fazer tijolos e betume, que eram materiais usados na construção civil naquela época. Terceiro, eles eram ambiciosos em seus planos. Eles queriam edificar uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, ou seja, eles queriam fazer algo grandioso e impressionante, que fosse visto por todos. A torre tinha como propósito ser um sinal de orgulho e soberba dos homens, que queriam fazer um nome para si e não se espalhar pela terra, como Deus havia ordenado. Eles também queriam chegar até o céu, como se fossem iguais a Deus ou até superiores a Ele. Essa atitude era uma clara rebelião contra o Criador, que havia dado aos homens a missão de povoar e dominar a terra. Gênesis 1, 28. E não de construir uma cidade e uma torre para sua própria glória. Eles estavam desafiando a autoridade de Deus e tentando usurpar o seu lugar. Mas Deus viu o que eles estavam fazendo e não ficou satisfeito. Ele disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. E desçamos e confundamos ali a sua língua, para não entender a língua do outro. Gênesis 11, 6 ao 7. Aqui podemos perceber algumas características de Deus em relação à torre. Primeiro, ele é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo o que acontece no mundo e nos corações dos homens. Ele viu o que eles estavam fazendo e conhecia as suas intenções. Segundo, ele é soberano, ou seja, ele tem todo o poder e autoridade sobre a sua criação. Ele disse: Eia, desçamos, usando o plural majestático para expressar a sua grandeza e glória. Terceiro, ele é justo, ou seja, ele julga o pecado e castiga os rebeldes. Ele confundiu a língua dos homens, frustrando os seus planos e dispersando-os pela terra.
Assim, Deus confundiu a língua dos homens, fazendo com que eles não se entendessem mais. Eles tiveram que abandonar a construção da torre e da cidade, e se espalharam pela face da terra. Por isso, o nome daquele lugar foi chamado de Babel, que significa confusão. Gênesis 11, 8-9. Esse foi o resultado da tentativa humana de construir uma torre para alcançar o céu: confusão, divisão e fracasso. Em vez de fazerem um nome para si, eles ficaram com o nome de vergonha Babel. Em vez de se unirem em uma só língua e uma só fala, eles se separaram em várias línguas e falas. Em vez de edificarem uma cidade e uma torre para sua glória, eles abandonaram uma cidade e uma torre inacabadas para sua vergonha. A Torre de Betel foi um símbolo da rebelião humana contra Deus, da tentativa de usurpar o seu lugar e da desobediência ao seu plano. Ela também foi um exemplo do juízo divino sobre o pecado, da sua soberania sobre as nações e da sua graça em preservar um remanescente fiel, no meio daquela geração corrompida. Deus escolheu Abraão para ser o pai de uma grande nação, por meio da qual toda as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis 12, 1-3. Essa nação seria o povo de Israel, do qual viria o Messias prometido, Jesus Cristo. Ele seria o descendente de Abraão que cumpriria a promessa de Deus e traria salvação para todos os povos. Gálatas 3, 16. Ele seria o Filho de Deus que desceria do céu para se tornar homem e morrer na cruz pelos nossos pecados. João 3, 16. Ele seria o Senhor ressurreto que subiria ao céu e enviaria o Espírito Santo para formar a sua igreja. Atos 1, 9-11. Ele seria o rei que voltaria para julgar os vivos e os mortos e estabelecer o seu reino eterno. Apocalipse 19, 11-16 e 21, 1-4. Mas qual é a lição que podemos tirar dessa história para as nossas vidas? A Torre de Betel nos ensina que devemos reconhecer a Deus como nosso Criador, Senhor e Salvador. Não tentar competir com Ele ou substituí-lo por nossas próprias obras. Ele é o único que merece toda a honra, glória e louvor, e nós somos as suas criaturas, dependentes da sua graça e misericórdia. Ele é o único que pode nos salvar do pecado e da morte, e nós somos os seus pecadores, necessitados do seu perdão e da sua vida. Somente pela fé em Jesus Cristo podemos ser reconciliados com Deus e receber a sua salvação. Efésios 2, 8-9. Somente pelo amor de Jesus Cristo podemos ser transformados à imagem de Deus e refletir a sua glória. Romanos 8, 29-30. Somente pela esperança de Jesus Cristo podemos aguardar a sua vinda e herdar a sua eternidade. Tito 2, 3. 1 Tessalonicenses 4, 13-18. Diante do mistério da Torre de Betel, somos lembrados da importância de reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas. A tentativa dos homens de construir uma torre para alcançar o céu revela a propensão humana para a rebelião e autossuficiência. No entanto, Deus, em sua sabedoria e justiça, frustrou esses planos e dispersou a humanidade. Assim como na história bíblica, nossa jornada espiritual requer humildade e submissão a Deus. Devemos reconhecer que somente Ele é digno de honra e glória, e nossos esforços próprios são vazios. Sem sua orientação e graça, a Torre de Betel nos convida a refletir sobre nossa postura diante de Deus, a evitar a arrogância e a confiar na obra redentora de Jesus Cristo. Que possamos aprender com a lição da Torre de Betel e buscar, em humildade, a vontade de Deus para nossas vidas. Que nossa adoração e busca por significado sejam dirigidas pelo Senhor, que nos chama a uma comunhão verdadeira e a uma vida pautada pela sua palavra. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério. Deixe sua gratificação com o Pix na tela. Para marconesilva6@gmail.com. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Até o próximo vídeo, e que a graça de Deus esteja sobre você.